Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Química com o professor Eduardo Souza. Hoje nós vamos estudar as características do carbono, dando continuidade à nossa última aula, que foi a introdução ao estudo da química orgânica. Beleza? Nós vimos na última aula que a química orgânica é a química que estuda os compostos orgânicos que são basicamente aí compostos de carbono. Mas por que o carbono é tão especial? Nós vamos ver as características que fazem esse elemento merecer toda uma área da química só para ele, ok? Então, bora lá. Galera, o átomo de carbono ele tem duas características que o tornam diferenciado, tá? A primeira dessas características é que o carbono ele é capaz de fazer 4 ligações químicas, tá? O carbono forma 4 ligações químicas. Ok? A segunda característica é que o carbono ele é capaz de formar cadeias, tá bom? O que é uma cadeia de carbono? São vários átomos de carbono ligados um no outro, tá? Com às vezes dezenas de átomos de carbono, às vezes centenas de átomos de carbono, tá bom? Bem, mas por que o carbono forma essas 4 ligações químicas? Vamos lembrar um pouco da química do primeiro ano para que a gente entenda, né, por que isso acontece. O carbono é o elemento químico número 6 na tabela periódica, certo? Elemento químico número 6. A distribuição eletrônica do carbono é a seguinte: 1s2, 2s2, 2p2, certo? A camada de valência do carbono, que é essa última, né, camada da distribuição eletrônica, ela tem aqui 4 elétrons, tá? Essa última camada tem aí 4 elétrons. Vamos lembrar lá da química do primeiro ano que um elemento químico, para atingir a estabilidade, ele precisa atingir 8 elétrons, né, na sua última camada, que é a sua camada de valência, certo? Então, se o carbono tem 4, ele precisa de mais 4. Então, para se estabilizar, o carbono vai formar 4 ligações covalentes, certo? E nós representamos essa possibilidade de formar uma ligação química com pontinhos ao redor do elemento químico, né? Uma coisa que a gente chama de notação de Lewis, tá? Então você coloca o C do carbono e 1, 2, 3, 4 pontinhos. E aí o carbono vai formar ligações covalentes, né, com outros elementos para atingir esses 8 elétrons na última camada, certo? Segunda característica que eu falei para vocês do carbono é que o carbono ele pode formar cadeias. Então anote aí que o carbono forma cadeias, tá? Um exemplo de um composto orgânico que é uma cadeia carbônica é, sei lá, o butano, né? Que é um dos componentes do gás de cozinha. Vou desenhar aqui a estrutura, não se assuste, tá? Se você não entender, você ainda vai entender isso aqui. Você tem aqui 4 átomos de carbono ligados em sequência, né? Completados aí por hidrogênios. Observe que esse primeiro carbono, né? Esse primeiro aqui, ele está ligado a 3 hidrogênios. Já o segundo só está ligado a 2 hidrogênios. Por que isso acontece? Lembre que o carbono forma 4 ligações químicas, beleza? Então, esse carbono da extremidade esquerda, ele está formando 3 ligações com hidrogênios e vai faltar uma ligação que ele vai completar com o carbono. Já o segundo carbono, aqui da cadeia, ele já está formando 2 ligações químicas com outros carbonos. Então, fica faltando mais 2 ligações, essas ligações são completas aí com hidrogênio, beleza? Mas não se preocupe com isso agora, a gente ainda vai se aprofundar nisso quando a gente estiver vendo a representação dos compostos orgânicos, tá bom? Então essas são as principais características do carbono. E como que a gente classifica, né, um átomo de carbono? A gente consegue classificar o carbono, né, de acordo com outros critérios. Quais critérios são esses? Primeiro, quantidade de carbonos que ele está ligado dentro de uma cadeia carbônica, tá? E quanto à sua saturação, beleza? Então vamos colocar aqui essa classificação, né? Classificação do carbono.
classificação. Beleza? Como que nós vamos classificar o carbono? Acabei de falar para você com relação a dois critérios. Primeiro, quantidade de carbonos. Aqui ele está ligado, né? Então, vou colocar a quantidade de C ligados. Nesse critério aqui, nós vamos classificar o carbono em primário, secundário, terciário ou quaternário, tá? Quando que o carbono vai ser primário? Quando ele estiver ligado somente a um ou outro carbono. Quando ele vai ser secundário? Quando ele estiver ligado a 2. Vai ser terciário quando estiver ligado a 3 e vai ser quaternário quando estiver ligado a 4 outros carbonos. Então, nós representamos assim, ó, primário, secundário, terciário e quaternário. Tá? Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais alinhado. Primário, secundário, terciário e quaternário. O carbono primário está ligado a 1, o secundário ligado a 2, ligado a 1 carbono, secundário está ligado a 2, terciário está ligado a 3, quaternário está ligado a 4. Tá bom? Vou desenhar aqui um composto orgânico e aí a gente vai fazer a classificação de todos os átomos de carbono que estão ligados nesse composto orgânico. Beleza? Então vamos lá, vou desenhar aqui uma cadeia simples. Mais uma vez, não se assuste ao ver uma cadeia carbônica. O carbono é seu amigo. Acho que não vai caber aqui, deixa eu ver. Vai caber, vai dar certo. 3. Eu gosto sempre de desenhar a molécula de gasolina para dar esse exemplo, né? Porque ela tem carbonos de todos os tipos. Peraí, deixa eu dar Só um minuto, pessoal. Se você tiver meio sem paciência, pode até avançar essa parte aqui que eu estou desenhando a molécula. Vamos lá. Vamos fazer a classificação de todos esses carbonos aqui. Esse primeiro carbono, pessoal, observa que ele só está ligado a um outro carbono, o resto é hidrogênio, então ele é primário. O segundo carbono, né, esse aqui, ele está ligado a 3 outros carbonos, né? Então ele é carbono terciário. Esse aqui de cima só está ligado a 1, então é primário. Esse aqui do meio, que é CH2, ele está ligado a 2 outros carbonos, então ele é secundário. Esse aqui do meio está ligado a 1, 2, 3, 4, né? Logo ele é o quê? Quaternário. Tá bom? Então ele é quaternário. Os demais são todos primários que estão ligados aqui nesse carbono quaternário, né? Isso aqui é primário, esse aqui é primário e esse aqui também é primário. Beleza? Agora vamos para um outro critério de classificação, que é a classificação do carbono quanto à sua saturação, tá? Quanto à saturação, ou quanto ao tipo de ligação, né? O carbono ele vai ser classificado em saturado ou insaturado. Bom, na aula passada eu expliquei para você que o carbono ele pode formar 4 ligações, né? E aí o carbono ele pode formar essas 4 ligações de diferentes formas, beleza? Quais são as principais, né? Ele pode formar 4 ligações simples, beleza? Olhe sempre aqui para minha mão, tá? Olha aqui no cantinho do vídeo para minha mão. O carbono pode formar essas 4 ligações também com uma ligação dupla e 2 ligações simples.
Ele pode também formar duas ligações duplas, também são 4. Ou ele pode formar uma tripla e uma simples. Então eu vou representar aqui esses 4 tipos de carbono, né? Então eu tenho um carbono que faz 4 simples. Posso ter um carbono formando 2 simples e uma dupla. Vou até fazer isso de uma outra forma. Espera aí, para ficar mais didático. 4 simples. Posso ter carbono formando duas simples e uma dupla. Posso ter o carbono formando 2 duplas. E posso ter também o carbono formando uma ligação tripla e uma ligação simples. 1, 2, 3. Tá. Uma tripla e uma simples. Certo? Bom, o que é que vai ser saturado, o que é que vai ser insaturado? Primeiro, de onde é que vem esse nome, né? Esse termo saturação, ele é relacionado à quantidade de hidrogênios máxima, né, que a molécula pode ter. Então, quando ela tem a quantidade máxima de hidrogênio possível, a gente diz que ela está saturada. Quando que isso vai acontecer? Quando ela só tiver ligação simples, tá? Então, uma molécula que só tem ligação simples, uma molécula, um composto orgânico que só tem ligação simples, ele é chamado de saturado, ok? Então, o carbono ele vai ser saturado quando ele só estiver fazendo ligação simples, beleza? Então, um exemplo de carbono que é saturado é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui ele é saturado. Todos os demais, esses outros aqui, todos são insaturados, tá? Insaturados. Uma outra forma de visualizar isso é em relação ao tipo de ligação que está sendo formada, tá? As ligações, elas podem ser classificadas em sigma ou pi, ok? Ligações sigma são ligações simples, tá? Então anote aí, tá? Sigma, a gente coloca aquela letrinha grega, tá? Parece o símbolo lá da aldeia da Folha do Naruto. Ligação sigma é ligação simples. Até o começo da palavra é igual, né? Não dá nem para esquecer. O outro tipo de ligação é a ligação pi. A ligação pi sempre vai ser a segunda ligação da ligação dupla, tá? A primeira ligação sempre é sigma, a segunda ligação é pi. E em uma ligação tripla, a gente vai ter uma ligação sigma e 2 ligações pi, beleza? Então, a ligação pi vai estar lá no carbono insaturado, tá? Ela vai ser a ligação dupla barra tripla. Então, para deixar mais claro isso daqui, lembre-se sempre, simples, todas sigma. Sigma. Quando tem uma dupla é uma pi e uma sigma. E quando tem uma tripla é a de cima, deixa eu dar um zoom nisso aqui. A de cima é pi, a do meio é sigma e a de baixo vai ser pi também, tá bom? Lembra disso aqui, tá? Deixa eu ajustar aqui o nosso glorioso zoom. Beleza? Resumindo, é isso, tá? Então, para fechar a definição, né? Passei quase 3 minutos nisso. Para fechar a definição, compostos saturados só tem ligação sigma, ok? Compostos insaturados tem ligação sigma e ligação pi. Mas em resumo é saturado só ligação simples, insaturado, carbono insaturado, né? Vai ter ligação dupla e também ligação tripla. Beleza? Fechou aí? Então, pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha para passar aqui para vocês nessa aula. Espero ter ajudado. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e a gente se vê em uma próxima aula. Tchau, tchau.